Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dos fluidos de Franco Brunetti, capítulo 3, exercício número 24. Vamos enunciado. O campo de velocidade de um escoamento bidimensional é dado por v de x igual a 3 mais 2xy mais 4t quadrado. Vy igual a x vezes y quadrado mais 3t. Determinar os módulos da velocidade e aceleração do ponto 2 e 1 no instante t igual a 5 segundos. Bom, então vamos começar aí por determinar o módulo da velocidade, tá? E depois a gente determina da aceleração. Foi dado aqui dois termos da velocidade, Vx e Vy. Então eu tenho movimento aí no plano, né? Ele dá aí movimento que é bidimensional. Para calcular o módulo da velocidade, a gente vai fazer a raiz quadrada das componentes, ou seja, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, precisamos aí achar as componentes. Então, a gente vai ter a velocidade de Vx no ponto especificado, 2 e 1, vai ser igual, né? A gente vai substituir os termos. Então, vai ser 3, aí mais 2 vezes o valor de x é 2, vezes o valor de y, que é 1, mais 4 vezes o tempo ao quadrado. O tempo é de 5 segundos. 5 ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui 5 ao quadrado, 25, vezes 4, 100, com mais 4, 104, com mais 3, 107. 107 metros por segundo. Essa é a velocidade Vx. A velocidade Vy no ponto 2 e 1, no tempo de 5 segundos, vai ser x, o x vale 2, vezes o y vale 1, que está ao quadrado, mais 3 vezes o t vale 5. Então, vamos ter aqui 15 com mais 2, 17 metros por segundo. Então, o módulo da velocidade aí no ponto 2 e 1, né? A gente vai ter como sendo a raiz quadrada no tempo especificado, é 107 ao quadrado, mais 17 ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então, a velocidade no ponto 2 e 1 vai ser igual. A gente calcula aí. Vamos ter 107 ao quadrado, mais 17 ao quadrado. Tudo isso daí, tira a raiz quadrada, a gente tem o valor de 108 aí, metros por segundo. Essa é a velocidade aí no ponto. Agora, precisamos encontrar a aceleração, né? O módulo da aceleração. Como a gente encontra a aceleração? A aceleração vai ser igual a raiz quadrada das componentes ax ao quadrado mais a y ao quadrado, né? O movimento é bidimensional, vou ter duas componentes aí de aceleração. Quem são as componentes? A componente ax a gente vai encontrar como sendo Vx vezes a derivada parcial em relação a x de Vx. Aí, mais Vy vezes a derivada parcial em relação a y de Vx. Mais, aí, mais a derivada parcial de Vx em relação ao tempo, né? Aqui as derivadas de dimensões, são duas dimensões bidimensional, e a derivada em relação ao tempo, porque é um movimento variado, né? Tá em função do tempo, então tem que ter a derivada em relação ao tempo. Bom, para achar então a x, a gente precisa das derivadas parciais aí, né? Aplicadas no ponto. O termo de Vx e Vy, a gente já tem os valores calculados. Então, quem que vai ser a derivada de Vx parcialmente em relação a x? Derivada de Vx parcialmente em x, derivada de 3, 0, derivada de 2xy dá 2y, né? E derivada de 4t quadrado, 0. Então, aplicando dvx dx no ponto,
que é coordenada 2 e 1, a gente tem aí que vai ser 2 vezes o y, ou seja, 2 vezes 1, igual a 2. E aí, fazendo dvy parcialmente, ou dvx parcialmente em relação a y, a gente vai ter derivada de 3, 0, derivada de 2xy dá 2x, e a derivada de 4t, 0. Então, aplicando no ponto, dvx parcialmente em relação a y, fica 2, aplicando aqui no ponto que é 2 e 1, fica 2 vezes o x, que é 2, ou seja, 4. E a derivada dvx parcialmente em relação ao tempo, a gente vai ter aí que é 0, 0, e aqui fica 8t, né? Ou seja, no tempo que foi especificado, que é 5, 8 vezes 5, a gente tem aí 40. Então, a gente vai ter que a componente AX vai ser igual a VX, VX é 107, vezes a derivada dVx, dx no ponto, que deu 2. Aí vamos ter mais VY, VY deu 17, vezes a derivada de VX em relação a Y no ponto, 4, mais a derivada de Vx em relação a tempo, aí no tempo especificado, que a gente tem aí mais 40. Então, temos aí que a x vai ser igual a 107 vezes 2, mais 17 vezes 4, mais 40. Temos aí 322 metros por segundo ao quadrado. E para encontrar a componente AY, a gente tem que vai ser Vx vezes a derivada parcial de Vy em relação a x, mais Vy vezes a derivada parcial de Vy em relação a y, mais a derivada parcial de Vy em relação ao tempo. Então, assim como aqui no AX, a gente precisa das derivadas parciais. Então, vou fazer a derivada de Vy em relação a x, vai ser igual, derivando Vy em relação a x, derivada de xy quadrado, derivou o x, sobra y quadrado, derivada de 3t, 0. Aí, então, dvy dx aplicado no ponto coordenada 2 e 1, fica o y ao quadrado, ou seja, 1 quadrado, que é igual a 1. Fazendo a derivada parcial em relação a y, dvy parcialmente em relação a y, derivada de xy quadrado, derivada de y quadrado dá 2y. Multiplica o x, fica 2xy. Aplicada no ponto, dvy em relação a y, no ponto 2 e 1, vai ser 2 vezes o x, que é 2, vezes o y, que é 1, ou seja, igual a 4. E a derivada de Vy em relação ao tempo vai ser igual, derivada de xy quadrado, 0, derivada de 3t é igual a 3. Então, vamos ter aí que a y é igual a Vx, Vx é 107, vezes a derivada dvy dx, que deu 1, aí mais Vy, que é 17, vezes dvy dy, que deu 4, mais dvy dt, que deu 3. Então, temos aí 107 mais 17 vezes 4 mais 3. Temos aí 178, que é na unidade de metros por segundo ao quadrado. Então, vamos poder aí escrever que a aceleração, né, vai ser a raiz quadrada de AX, que é 322 ao quadrado, mais o AY 178 ao quadrado. Então, a aceleração, que é no ponto 2 e 1, né? Vou colocar aí a referência do ponto, vai ser 322 quadrado mais 178 quadrado, tira a raiz quadrada, a gente tem o valor aí
arredondando de 360, vou arredondar aqui para 8 metros por segundo ao quadrado. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!